A seguir, IIGD Irajá. Nós temos aqui um caso que aconteceu dentro de uma sinagoga, ou seja, dentro de uma igreja. Lucas capítulo 13, versículo 10. O título diz: a cura de uma mulher paralítica. Vamos fazer a leitura responsiva, irmãos, a leitura dinâmica. Eu leio os versículos de números pares e toda a igreja lê os versículos de números ímpares. Se o versículo for grande, eu vou acompanhar, porque sempre acontece, às vezes um corre um pouquinho, o outro fica um pouquinho atrás. Então assim, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. E não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém, irmãos? Amém, Jesus? Bem, então nós estamos contemplando, irmãos, um fato acontecido dentro de uma sinagoga, ou seja, dentro de uma igreja. Bem, então esta senhora que estava há 18 anos com uma enfermidade tão séria, não é uma enfermidade tão grave, que ela andava curvada e não podia de modo nenhum se endireitar. Entende-se bem que ela tinha um problema seríssimo na coluna, né? Isso é bem visível. E certamente tinha também outros problemas. E diz que ela não podia de modo nenhum endireitar-se. Então, a princípio, vamos voltar ao versículo 10, que foi o primeiro que nós lemos. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Está aqui, irmãos. Toda pessoa que aceita Jesus precisa preparar o seu coração. E então, a partir desse momento, ou sendo ensinada, orientada, estar sempre predisposta a aprender a palavra de Deus. Há um costume errado no meio cristão, que algumas pessoas que após lerem alguns versículos por algumas vezes, não querem mais ler ou não leem com a mesma atenção. Isso é um erro grave. Mesmo que as mesmas palavras sejam por muitas vezes repetidas, saindo da boca de Deus é novidade, é poder, nos abre os olhos do entendimento, nos fortalece, nos ajuda. É como a comida que nós comemos. Todos os dias nós alimentamos o nosso corpo. Nem sempre ficamos prestando atenção e revendo o que foi que nós comemos. Mas nós repetimos várias refeições por muitas vezes ao longo da nossa vida. Ou quase sempre acontece isso. E o que acontece? Qual é o resultado? É que nós ficamos de pé. A comida nos sustenta. Quando o cristão despreza a palavra, ou diz já conhece e não dá atenção, fica tão somente em busca de novidades, esse cristão enfraquece e não percebe. A sua estrutura fica fraca.
E quando os ventos soprarem, muitos não têm condições de ficar de pé na saúde, no casamento, na vida profissional, na vida financeira. A respeito disso, o apóstolo Paulo fez um grande alerta. Eu vou evitar de ficar movimentando muito a Bíblia. Eu sei que a maioria aqui na igreja conhece. E quem não conhece, eu digo já onde está. O apóstolo Paulo advertiu alguns cristãos e disse que ele não se importava de repetir as mesmas palavras para eles, para aquela igreja, aquele povo, porque isso se tornava uma segurança para eles. Ou seja, o que eu falo insistentemente é para a segurança de vocês, para que crie estrutura. Nós vivemos no meio de uma sociedade imediatista, quer tudo para ontem. Nós vivemos em meio a uma sociedade impaciente. Paciência é um fruto que falta em muitos, não poucos, muitos e muitos mesmo. Você vê isso em todos os setores, você vê isso no trânsito. As pessoas não têm paciência. E isso causa turbulência. Muitas vezes o Espírito de Deus quer ajudar uma pessoa, mas ele não tem material dentro dela para trabalhar. Porque ela precisaria ter ouvido com atenção e guardado no seu coração. No momento certo, o Espírito Santo vem e trabalha aquela palavra que é viva. E ela então vai operar. Há momentos em que a palavra é um remédio. Há momentos em que a palavra de Deus, ela conforta, ela acalma o coração. O Espírito Santo vem e abraça. Mas pessoas imaturas espiritualmente, infelizmente, fazem como faz a maioria da sociedade. Quer sempre novidades. Esse é um outro ponto que o cristão maduro faz a diferença. Cristãos crianças, irmãos, estão sempre em busca de novidades. Você vê exemplo de moda, você vê modismo de linguagem, você vê pessoas que não têm prazer em criar raízes na família. Você vê pessoas até em ramos de negócios que estão sempre procurando coisas diferentes. Pessoas sem Jesus, pessoas sem base, pessoas sem estrutura. Eu não estou dizendo que não se possa abraçar os novos paradigmas, ou seja, buscar algo novo. Mas depende do quê? Uma pessoa se prepara durante anos e anos para uma profissão. E se ela não tiver Jesus, se ela não tiver uma boa estrutura, ela pode sim sofrer alguma decepção e mudar os seus sentidos e se perde. Assim no casamento. Há pessoas que não procuram vencer os problemas. A solução que encontram é desfazer o que Deus uniu. E Deus não fez o ser humano para isso. Deus não fez o ser humano para viver como que no ar. Mas Deus faz que o ser humano crie estrutura. Tanto que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, uma vida estruturada, segura, organizada, entendimento, saúde. Bom, então a primeira coisa que Jesus fez quando entrou na sinagoga foi ensinar. Era a primeira coisa que ele fazia. Você vê que o verbo diz ensinava, estava sempre ensinando. Então ele ensinava no sábado numa das sinagogas. A pessoa que aceita Jesus, ela precisa abrir o coração, irmãos, para isso. Eu, a partir de agora, sou de Jesus, então eu vou aprender de Jesus tudo o que Ele quiser me ensinar. O que eu aprender da palavra de Deus, eu vou colocar em prática. O que Ele me disser,
eu vou guardar no meu coração. O que ele me proibir, eu vou respeitar. Esse é um bom começo. Ouvir a palavra de Deus, aprender, colocar no coração, colocar em prática. Ou seja, criar uma estrutura espiritual, criar uma estrutura de filhos de Deus. E aí o Espírito de Deus contempla e ele vai ter prazer em continuar trabalhando e ajudando esse filho, essa filha, a organizar a sua vida. Isso é uma das coisas que Deus faz de imediato, é nos ajudar a organizar a vida. Quando a pessoa se converte e ela se inclina para uma religiosidade, tendo versículos religiosos recitados, citados na sua boca, se preocupa muito com a aparência religiosa, mas não dá atenção ao que o Espírito de Deus fala na palavra, na Bíblia, vai viver de modo errado e vai continuar no erro. Pessoas se convertem, doentes não ficam curados. Pessoas se convertem, estão endividadas, nos altos e baixos da vida, sempre viveram assim e agora continuam vivendo da mesma forma. Não, irmãos. Quando uma pessoa aceita Jesus, é para mudar, é para organizar a vida, é para se libertar, é para ser curada. Então, a atenção que se dá à palavra, mesmo que ela se repita, quando se abre o coração, isso atrai o coração de Deus. Deus quer respeito à sua palavra. Ele quer amor ao seu Santo Espírito. Ou seja, eu não vejo Deus, mas Ele se mostrou a mim. Eu agora conheço a verdade. Então Deus passa a ser o centro das atenções. Os olhos de Deus não se afastam mais daquela pessoa. No livro de Crônicas, no segundo livro, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele diz que os olhos do Senhor, os seus olhos, percorrem a terra, procurando pessoas, procurando alguém cujo coração seja perfeito. Ou seja, alguém que realmente trabalhe o seu interior para manter o seu coração limpo, aberto para Deus. Uma pessoa que esteja disposta realmente a ouvi-lo. Então o Espírito de Deus começa a trabalhar na vida dessa pessoa. O fato de pessoas se converterem e transformarem sua aparência numa aparência religiosa, mas não terem os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da palavra, a comunhão do Espírito de Deus, o respeito a Deus, não levarem uma vida de cada dia guiados pelo Espírito Santo, isso não vai mudar em nada. Pelo contrário, isso para o mundo então é péssimo, porque as pessoas olham assim, fulano agora é evangélico, mas é esquisito. Ah, mas olha lá, continua falando palavrão, continua brigando, olha lá, continua, tá lá, ó, todo fracassado. Esta mulher que Jesus curou, ela já estava na sinagoga. Quando Jesus chegou, ela já estava lá. Então ela já era uma pessoa religiosa. Mas o encontro com Jesus, ela ainda não tinha tido. Quantas pessoas abrem uma Bíblia no Salmo 91 na casa? Quantas pessoas leem o Salmo 91, que é um salmo da proteção completa? Mas de Jesus não tem nada. Simplesmente pegam palavras religiosas para se protegerem. Isso não vai mudar nada a vida de ninguém. Quando uma criancinha nasce, ela nasce da conjunção carnal homem-mulher. Então nasce um pequenino natural. Vai ser ensinado nas coisas da terra, até crescer, ter um entendimento e Jesus chegar, recebê-lo no seu coração. Recebeu no coração, o coração agora deseja as coisas de Deus. A compreensão da vida agora é muito mais ampla. Os valores agora são outros.
Esta mulher era uma religiosa, já estava na sinagoga, mas ela estava doente, continuava doente. Agora Jesus chegou, Jesus entrou nessa sinagoga. E quando Jesus entrou, a primeira coisa que aconteceu foi que ele pôs os olhos nela. Oh, irmãos, dá para você imaginar. Numa sinagoga, as mulheres sentavam separadas dos homens e Jesus, e ela era curvada. Obviamente havia pessoas muito mais altas que ela. E ela curvadinha. Como foi que Jesus pôs os olhos nela? Jesus sabe quem tem sede de conhecê-lo e quem se acomoda religiosamente. Há pessoas, irmãos, que aceitam Jesus simplesmente para viverem protegidas. Algumas aceitam porque já tiveram a consciência da eternidade e não querem ir para o inferno. Mas não têm uma comunhão com o Espírito de Deus. Muitos não se importam em levar uma vida de oração. Um exemplo, eu te dou, prático. O dia que eu conseguir, todo ano eu faço um relógio de oração com a igreja. Todo ano temos um relógio de oração. Nem metade dos membros entra no relógio. Por quê? Não sabem orar? Por quê? Não tem prazer de estar a sós com Deus? Não tem prazer de conversar com Deus? Por quê? Não querem assumir um compromisso? Tem medo de quebrar o compromisso? Por quê? Por quê? Por que essa fuga? Por que essa isenção? Por que se isentam de um privilégio, de algo que é uma honra? Você poder falar com Deus. Quando eu lembro que no Antigo Testamento, somente um homem escolhido por Deus, só uma vez por ano podia entrar no Santíssimo Lugar. Quando eu lembro que hoje o Santíssimo Lugar é o nosso Espírito, que o Espírito Santo veio para morar dentro de nós, que nós temos um acesso ao Pai por uma porta que nos foi aberta no sacrifício que é Jesus. E homens e mulheres podem passar por essa porta, chegar diante do Pai e orar, conversar, pedir, assumir como filho, Eu me impressiono. Eu me impressiono, irmãos, com o descaso, eu me impressiono. Eu me impressiono com a falta do amor a Deus. De dizer realmente, é um privilégio poder andar com Deus, estar na presença dEle, ter o seu Espírito, poder conversar com Deus. Às vezes as pessoas se queixam, irmãos, que não recebem bênçãos, que a vida não muda, mas a pessoa não faz nada para mudar. Querem mudar com as coisas da terra, querem mudar tão somente em razão de coisas materiais. A primeira mudança que tem de acontecer é dentro. Deus, Ele procura coração, Ele procura dentro do coração. Esse versículo que eu recitei, que eu disse, de 2 Crônicas, Deus diz exatamente estas palavras. Porque quanto a Deus, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração seja perfeito para com Ele. Inteiramente não, seja perfeito para com Ele. E o que seria um coração perfeito? Um coração limpo, disposto a ouvi-lo, que verdadeiramente o amem. Porque o amor é algo dentro do coração. Pessoas dizem que amam pessoas, mas amam por um pouco de tempo. A gente vê muito amor nos casamentos, nos primeiros momentos. A famosa chamada lua de mel. Muitos não passam disso. Logo vem algum problema, o coração se desvia, se enche daquilo que está à volta,
E o comportamento começa a mudar. Surgem os problemas. E aí querem gabinete pastoral. Para trazerem problemas que não existiriam se mantivessem o coração perfeito, conforme estava no namoro, no noivado e no início do casamento. Mas entulham o coração de lixo e depois sobra para pastores. E ficamos ouvindo coisas desnecessárias. Sabe por quê? Porque não dão ouvidos a Deus. Porque se dessem, não faltaria amor, não faltaria paciência, não faltaria alegria, não faltaria respeito. Pronto, sem problemas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.